Boa tarde, meninos. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, professor. Oi, Pro. Boa tarde. E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Professor, boa tarde. Nossa, Letícia, tá linda com essa rosa, Letícia. Que coisa mais linda que eu vi hoje. Meninos, quem puder ligar o vídeo aí, me ajuda, tá? Eu agradeço. Professor, Oi. eu tô fazendo aula pelo computador e o meu computador não tem câmera. Eu fazia pelo celular, só que o meu celular dá muita interferência, eu não consigo entender direito. Aí eu tô fazendo pelo computador, mas tem uma imagem minha aí. Tudo bem. Eu também não dou conta do celular, não. Eu prefiro o computador. Na verdade, eu nunca nem liguei o Zoom no celular. Não tem interesse, não. Meninos, hoje eu marquei para vocês o nosso conteúdo de prova. O nosso conteúdo de prova vai ser rochas, minerais e solos. Ou seja, quem quiser pegar o livro de geografia, hoje é geografia, amanhã é GEP, hoje é geografia. Quem quiser pegar o livro de geografia e já ir lá, o livro 3, e já ir lá no capítulo 1, rochas, minerais e solos, e marcar lá, ó, capítulo 1, para a prova. Peraí, professor. Vou pegar o livro. Vocês vão receber horário de prova, vão receber conteúdo de todas as matérias. Mas quem já quiser se adiantar e já marcar que o conteúdo da nossa prova é o capítulo 1 do livro 3, rochas, minerais e solos, faça! Professor, pode falar de novo que eu fui lá pegar o livro. Eu esqueci, eu peguei o errado. Livro 3. Tô com ele aqui. Capítulo 1. Rochas, minerais e solos. Esses vão ser os conteúdos que nós vamos estudar para a prova, o capítulo 1. Ok? Nós tínhamos começado o livro 3 ou nós estamos começando ele hoje? Começando ele hoje, porque o senhor tinha mandado algum tempo pra gente terminar o livro 2. Eu tô terminando e vou até enviar, e aí hoje a gente começa o livro 3. Então vamos, gente. Rochas, minerais e solos, página 4. Alguém quer ler? Eu, Mariane. Então leia. Comece aí para nós. Livro 3, página 4, rochas, minerais e solos. Meninos, nós já adiantamos algumas coisas desse livro. Nós estudamos, quando nós vimos a parte dos solos lá no livro 2, nós aprofundamos um pouco os nossos estudos. Então, nós começamos o livro agora, mas já estamos falando de solos há algum tempo, há pelo menos 3 aulas, beleza? Vai lá, Mariane, me ajuda. Rochas, minerais e solos. Neste capítulo você aprenderá que diversos tipos de rochas e de minerais muito utilizados pelos seres humanos são encontrados na litosfera. Você que verá que o solo é formado por sedimentos que cada tipo de solo depende da rocha matriz, do clima e dos seres que formaram aquele e que nele vivem. Compreenderá ainda que o uso inadequado do solo pode empobrecê-lo e que a aplicação de algumas tecnologias pode ajudar na correção desse problema. Meninos, eu vou dar para vocês um exemplo. Vou dar para vocês um exemplo do empobrecimento do solo.
Alguém sabe me dizer, algum de vocês sabe me dizer, onde nós tivemos, lá no período colonial brasileiro, em qual região do Brasil nós tivemos a grande produção de cana-de-açúcar? Nordeste? Muito bem, Nordeste. Algum de vocês pode me dizer onde nós temos as terras mais secas do Brasil hoje em dia? Nordeste? Nordeste. Olha só. Ué, mas peraí, professor. Calma. Oh! Alguma coisa está errada. Se lá é que nós tivemos o maior plantio de cana-de-açúcar e agora é seco, é isso mesmo? É isso mesmo. Eles plantavam cana sem cuidar dos nutrientes da terra. Então, plantavam, aí colhia, plantava, colhia, plantava, colhia, plantava. Alguém aqui já chupou cana? Eu. Eu já chupei cana, tomei garapa. Muito pequena, eu era muito Tomar pequena. Acho que garapa, eu tinha garapa. Não, garapa não. Tomar garapa. Não, garapa é muito bom, professor. Já viram quanta água, quanto líquido, quanto suco sai de uma cana? É bastante, não é? É muito, não é? Medi um jarro. Da onde vem aquela água? Professor, Do solo! Professor! Não acredito! Aquela água da cana vem do solo. Meninos, então vocês imaginem. Planta cana, colhe cana, planta cana, colhe cana, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos. Planta cana, colhe cana, planta cana, colhe cana, planta cana, colhe cana. O que acontece com o solo? Vai desgastando. Ele seca. Morre, seca e morre. Fica sem nutrientes. Então, é por isso... porque a cana chupa muito, né? Chupa muita água. É por isso que hoje em dia nós temos o manejo da terra. O que é o manejo da terra? Hoje eu planto cana aqui. O ano que vem eu não planto nada. O ano que vem eu adubo essa terra, eu deixo ela se recuperar e planto cana em outro lugar. E eu vou fazendo rodízio. Ou então, em alguns lugares, o que eu faço? Hoje eu planto cana aqui e crio gado aqui. Depois eu inverto. Eu planto cana aqui e crio gado aqui. Porque o gado, ele come da terra, mas ele também fertiliza a terra. Então ele vai comendo e vai produzindo um fertilizante natural. E aí eu vou curando a terra. Eu vou sarando a terra. Eu vou repondo os nutrientes da terra. Então, hoje, sabendo disso, nós não deixamos mais a terra morrer. Nós não deixamos mais a terra secar. Mas há 500 anos atrás eles não sabiam. Eles achavam que podia ir plantando. A terra vai viver eternamente, porque a terra é a terra. Mas a gente sabe que não é assim, né? Vamos continuar, Mariane? Se você quiser continuar para mim, rochas e minerais, página 5. Vai não, Mariane? Pode começar? Pode. Rochas e minerais. Você já viu que a litosfera é a camada sólida e que é a parte externa do planeta Terra. Ela é formada por rochas, que por sua vez são constituídas de minerais. As rochas são agregados naturais de um mineral ou mais. Granito, mármore, xisto, guinais, arenito e pomito, ou pedra pómez. São alguns exemplos de rochas. Os minerais são elementos ou compostos naturais. A grande maioria dos minerais é sólido, tem origem inorgânica e possui composição química definida. Essas características permitem a determinação precisa dos elementos que compõem um mineral. É possível saber, por exemplo, que o quartzo
Estão conseguindo me ouvir, professor? Aonde você... Tô ouvindo bem. É que eu saí da minha leitura um minutinho para ver se tinha alguém com áudio ligado, mas eu tô te ouvindo. Eu parei em quartzo. 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 Uhum. O quartzo é formado por uma combinação de silício e oxigênio. O mercúrio, a calcita, Fluorita e o salitre. a fluorita e o salitre, o topázio e o quartzo são exemplos de minerais. Pode continuar. As rochas e os minerais que podem ser explorados do ponto de vista comercial são chamados de minérios, como ouro, diamante, prata, mármore e minério de ferro. Beleza, só um minutinho. Meninos, esse trecho é muito interessante. Ó, as rochas e os minerais que podem ser explorados do ponto de vista comercial são chamados de minérios, como ouro, diamante, prata, mármore e minério de ferro. Aquilo que não pode ser explorado é chamado de pedra. Então, assim, mas as pedras, elas também são minerais. As rochas também são minerais. A brita, que você usa às vezes para colocar num estacionamento, ou que você usa para fazer asfalto, ou que você usa para fazer concreto, também é um mineral. Mas nós costumamos falar que, não, é porque ali tem mineração. É quando tem ouro, quando tem prata, mas enfim, todos eles são minerais. Pode continuar. Uma jazida mineral é a concentração natural de determinado mineral ou rocha em algum ponto de crosta terrestre. Na superfície ou no subsolo, são considerados, além dos minérios naturais, também os de origem orgânica, como o carvão, petróleo, calcário e outros. Uma pedreira de granito ou de mármore, uma mina de ouro ou garimpo de diamantes são exemplos de jazidas minerais. Isso, jazida, gente, é onde tem concentração de minério. A jazida de ouro quer dizer que tem uma concentração de ouro. Jazida de prata quer dizer que tem uma concentração de prata. O garimpo, normalmente, é o lugar onde se extrai metais preciosos, como ouro, prata, diamante e tal. E as outras zonas, normalmente, a gente dá para cada uma, dependendo do que é extraído, um nome, uma nomenclatura diferente, como, por exemplo, pedreira, para o lugar onde eu tiro brita, mármore, granito, tá bom? Alguém aqui já foi num garimpo? Alguém já foi num garimpo? Onde os homens trabalham explorando ouro, fazendo a chamada bateia, ou praga de areia dos rios e procurando ouro naquela areia? Alguém já frequentou? Hã? Só em filme. Só em filme, né? Mas existe, viu, gente? Existe. É que o nosso estado, ele não é um estado de grandes garimpos. Apesar de ter a exploração em Goiás, é muito pouco. Mas quem mora, os jovens, crianças e adolescentes que moram em regiões como, por exemplo, o norte do Pará, eles chegaram, eles conhecem, porque é muito comum. Lá nós temos várias cidades que sobrevivem disso, de garimpo. Então, é muito comum. Você vai no córrego, sei lá, tomar um banho no córrego e ver os garimpeiros trabalhando, tirando ouro e tal. Beleza? Bom, tipos de rocha. E mesmo em fazendas desconhecidas, que povos de primos conhecidos chegam lá, que são garimpeiros, que olha do seu rio, o córrego, testa para ver se tem ouro e acha, e aí quer tomar o lugar do fazendeiro, e que se não ele aprovasse, e já ia para eles, como é mesmo que fala? Porque a terra não é do fazendeiro, é
Qual o nome que fala, professor? Não sei. Do quem? É meu? Não, não é meu, não. Poceiro. Poceiro. Garimpeiro. Isso. Aí eles acham que a terra deles e vai lá pro juiz e fala que tem ouro lá e a terra não é só do fazendeiro. Ele comprou, mas a terra não é dele. Então, ele é obrigado a dar espaço para eles fazerem, mas tem um custo depende, né? 10%, se achar ouro, 10% é do fazendeiro. Então é assim, e não é muito legal, porque acontece com o meu avô. Não é muito legal. Se passar a pandemia, os garimpeiros vão lá na terra do meu avô e vai tentar achar ouro. Eu sei como é, eu entendo. É complicado isso. São questões muito complexas. Essa questão da mineração no Brasil, ela é uma questão muito complexa. Os contratos, eles têm que ser muito bem feitos, tanto por parte do dono da terra, quanto por parte de quem vai lá para fazer análise e descobrir se há ouro naquela região ou não. As empresas, normalmente, as mineradoras, elas fazem acordos com os donos da terra, onde os donos permitem que elas entrem e procurem se há ouro. E se tiver o ouro, o direito de exploração é delas, é dessas empresas. Mas elas têm que pagar uma porcentagem, como a Letícia disse, para o dono da terra. Então, se ele tirar 10 quilos de ouro, 1 quilo é do dono da terra. Só um exemplo. Então, depende muito dos acordos. Agora, o problema mais sério, ele ocorre quando pessoas ilegais buscam o ouro na sua terra, descobrem que tem o ouro e começam a fazer extração sem permissão. Aí o problema fica muito sério, porque você tem que tirar eles de lá, e normalmente eles não vão querer sair, então o problema se agrava e vai para a justiça mesmo, e há necessidade de polícia, e a coisa fica bem séria. E isso é normal e é comum de acontecer. Sim, chama, mas é complexo. É complexo. Se não tiver um juiz, Rayane, e esse juiz autorizar que você chame a polícia para tirar essas pessoas da sua terra, você não consegue tirar. É muito complexo. Questões de terra e mineração no Brasil são questões extremamente complexas. Muito complicado mesmo, viu? Tipos de rocha, quem vai? Eu posso ler, professor? Pode. Tipos de rocha. As rochas são recursos naturais utilizados nas construções. Podem ser encontrados nos pisos, paredes, forros, pias e etc. As rochas são classificadas em 3 grupos, de acordo com sua origem: ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. Meninos, Rochas... só um minuto, Letícia. Essa parte que a Letícia leu aí, meninos, grifem, circulem, marquem essa parte, que ela é uma parte importante. Ó, as rochas são recursos naturais, utilizados lá. Aí, principalmente essa parte que está em negrito, ó. 3 grupos: ígneas, magmáticas, sedimentares e metamórficas. Pode continuar. Rochas ígneas. Como o nome indica, essas rochas têm origem na solidificação do magma, material em estado de fusão encontrado no interior da litosfera. A solidificação do magma pode acontecer de 2 formas. 1. Resfriamento lento no interior da crosta. As rochas magmáticas formadas dessa maneira recebem o nome de intrusivas ou plutônicas. Um exemplo desse tipo de rocha é o granito, formado por quartzo, mica e feldspato. Isso mesmo. 2. Resfriamento rápido na superfície da crosta. Isso acontece quando o magma é lançado pelos vulcões, recebendo o nome de lava vulcânica. Esse processo dá origem às rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. O basalto é o tipo mais comum de rocha magmática extrusiva. Isso. Meninos, rochas sedimentares. Outra pessoa agora. Posso ler, professora? Pode.
Rochas sedimentares. Também com um nome autoexplicativo, essas rochas são formadas de sedimentos e detritos compactados ao longo de milhares de anos. Os sedimentos são fragmentos que se desprendem das rochas por causa de desgastes provocados pela ação da água, do vento, do calor e entre outros fenômenos. Eles são transportados das áreas mais altas pela água, pelo vento ou pelas geleiras e depositam-se em outras áreas mais baixas. Posso continuar, professor? Pode. O processo de acumulação de sedimentos, de rocha e de detritos orgânicos é chamado de sedimentação. Continua. As rochas sedimentares apresentam camadas horizontais. Cada nova camada é depositada sobre a anterior e, desta forma, podemos deduzir que as camadas inferiores são mais atingidas do que as superiores. As camadas superiores pressionam as inferiores e, passando algum tempo, os sedimentos tornam-se compactos ou cimentados, transformando-se em rochas sedimentares. As mais comuns são arenito, resultado da cimentação da areia, calcário, varvito e argilito. Ótimo. Maravilha. Então, meninos, a maior parte dos minérios, das rochas, elas são formadas assim. Material solto, que ao longo dos anos ele vai se compactando até se tornar uma massa sólida. Rochas metamórficas. Quem vai? Eu, Júlia. Eu. Vai, Júlia. Tá aqui. Rochas metamórficas. Essas rochas são resultantes das transformações que outras rochas sofrem em razão do calor e da pressão no interior da litosfera. O mármore, resultado da cristalização do calcário, rocha sedimentar, ou o gneiss, resultado das alterações do granito, rocha ígnea, com exemplos de rochas metamórficas. Só um minuto agora. Meninos, olha só, o que é... Então, resumindo, para ficar bem facinho, o que é uma rocha metamórfica? É uma rocha que antes foi outra. É uma rocha que antes foi outra rocha. Então, por exemplo, ele fala que o calcário, ele já é uma rocha sedimentar, ele já é uma rocha que foi formada por sedimentos. E quando ele é cristalizado, ele se torna o mármore. Então, o que são as rochas metamórficas? Aquelas que já foram outra rocha. Então, aquela rocha que foi transformada a partir de outra. Vamos fazer essa atividade agora. Página 8. De 1, 2, 3, 4, 5, pode fazer tudo. De 1 a 6. Rapidinho, 10 minutos a gente corrige, vai.
Professor, qual que é a página? Não entendi, desculpa. Não entendi a pergunta. Qual é a página? Página Qual que é 8, a de 1 a página? Minha 6. internet tá- Vou colocar aqui no minha chat, internet página tá- 8, de 1 a 6. Aqui minha internet tinha crachado.
Meninos, terminou? Escreve para mim lá no chat, para eu saber aí como é que tá andando. Eu sei que da questão 1 até a questão 5 dá para fazer sem ler em lugar nenhum, né? Falamos tudo hoje. Terminei, prof. Ótimo. Professor, a areia é uma rocha? É um tipo, porque ela não pode ser chamada de rocha, mas é um mineral, é um minério. É um mineral que vai se tornar rocha. Ela não é rocha sólida, ela é o sedimento. Ela é o sedimento que futuramente pode se tornar rocha. Ok. Observa a foto da página 2.
Aí depende da pergunta, para você falar sim ou não. Professora, professor, Oi. terminei a página 8. Terminei a página 8. Muito bem, é só 8 mesmo. Já já a gente corrige. Tá faltando nananã, 4 minutos dos 10 que eu falei que ia dar. Qual é desse bagulho aqui, mano? Eu só queria morar em Rio de Janeiro, mano. Nossa, eu moro assim. É um morro. Em 4 minutos? Você tomar banho em 4 minutos, pode ir. Você tomar banho em 4 minutos. Professor, Oi. na última questão, a 6, pode escolher só uma ou pode escolher mais de uma? Uma. Quem foi tomar banho? Pietro. Será que dá para tomar? Você tomar banho em 4 minutos? 4 minutos. Tem coisa que só acontece na aula online, né? Né? Professor, pode ir no banheiro? Pode. Cadê o Pedro? Foi tomar banho. Falta 2 minutos para acabar o banho. 1 minuto para acabar o banho dele. Voltei. Beleza, vamos corrigir. Professor, Oi. Ok. antes do senhor corrigir, o número 6 faz uma pergunta, né, aqui, e aí na letra A fala, se você estivesse num cargo de decisão política, como resolveria esse problema? Eu coloco o que se eu colocaria uma construção de hospital ou de escola. Se você Só fosse a isso? prefeita, você escolhe aí o que você faria. Ah, então é só colocar, não precisa explicar, ou precisa explicar. Eu ia colocar um parque de proteção ambiental. Tá, peraí, calma. Vamos perder tempo agora, vamos corrigir. Quando a gente chegar lá, a gente fala, beleza? Ó, o que são rochas e minerais? E aí? As rochas são agregados naturais de um ambiente ou mais. Professora, eu coloquei diferente, posso ler o meu? Pode. Eu coloquei assim, rochas e minerais são estruturas sólidas da litosfera. Pode ser, pode deixar. Quem mais? Alguém Pode pôs ser diferente? também? Posso dizer? Professora, eu Pode. coloquei. São agregados naturais de um mineral ou mais. Beleza, ótimo. Professor, posso falar? Agregado. Mesma coisa. Agregado. Agregado, aquilo que se juntou. Aquilo que agregou. Letícia. Eu coloquei assim. As rochas são recursos naturais utilizados nas construções. E o mineral são elementos ou compostos minerais. Perfeito. Mais Posso alguém? falar o meu, professor? Pode.
Eu coloquei assim, as rochas são agregados naturais de um mineral ou mais. Os minerais são elementos ou compostos naturais. É isso, perfeito. Meninos, para quem não fez ou teve dificuldade, tá aí a resposta no chat, bem resumidinho, tá? Professor, eu coloquei os minerais são elementos ou compostos naturais. Isso, perfeito. Número 2. As rochas e os minerais que possuem valor... Professor, eu coloquei... Não, peraí, gente. Nós já estamos na 2. Calma. As rochas ou minerais que possuem valor comercial são... As rochas e os minerais que possuem valor comercial são chamados de minérios. Cite alguns exemplos. 2 tá bom. Posso, professor? Olá, professor. Pode. Flávia. Granito, mármore, xisto e granite. Posso falar? Pode. Mariane. Eu coloquei ferro, ouro, cobre, zinco e etc. Eu Beleza. coloquei alguns. Eu coloquei Letícia. diamante, ouro e ferro. Peraí, gente, peraí. Vamos organizar. Letícia. Ouro, diamante, prata, mármore, cobre e entre outros. Perfeito. Leandro. Eu coloquei ouro, diamante, prata, mármore e minério de ferro. Muito bom. Para quem teve alguma dificuldade ou errou, não deu tempo de fazer, as minhas estão lá no chat. Ouro e prata. 3. O que é uma jazida mineral? Responder, professor? Pode. Uma jazida mineral é a concentração natural de determinado mineral ou rocha em algum ponto da crosta terrestre, na superfície ou no subsolo. Uma pedreira de granito ou de mármore, uma mina de ouro ou um garimpo de diamante são exemplos de jazidas minerais. Posso falar o meu, professor? Muito bom, muito bom. Pode Pode falar, Mariane. Eu coloquei assim, jazida mineral é a concentração natural de determinado mineral ou rocha em algum ponto da crosta terrestre, na superfície e no subsolo. Muito bom. Quem que ia falar também era o Davi? Eu perdi aqui quem que era que queria falar também. Meninos, para quem teve alguma dificuldade, não deu conta, não deu tempo, tá lá no chat. Concentração natural de um ou mais minérios ou rocha. Normalmente, gente, onde tem um, acaba tendo mais de um, tá? 4. Dê exemplos de utilização de rochas em construções. Hoje mesmo eu citei. E aí? Posso citar, professor? Flávia, primeiro. Flávia. Depois Letícia. Pisos, paredes, forros, pias e etc. Não, mas eu preciso que você fale o nome do mineral, o nome da rocha. Letícia. Professor, eu coloquei o mesmo que ela, vou colocar aqui. Eu posso falar o meu, professor? Pode, Mariane. Eu coloquei Mariane assim, agora. granito como mesas e pisos, pedras de calcário como piso. Aí sim, Leandro. Coloquei brita e mármore. Coloca assim, Leandro. Ó, Pode brita falar, no professor. concreto e mármore nas bancadas e pias. Professor, posso falar? Pode falar. Eu coloquei argilito, arenito e calcário. Tá, mas eu preciso que você indique onde que você vai usar isso nas construções, tá bom? Meninos, para quem teve alguma dificuldade, alguma coisa, questão 4 tá lá. Brita no concreto, mármore e granito nas bancadas e pias. Número 5, observe a foto da página 2 e responda as questões. O que ela mostra? Uma rocha. Corcovado. Página 2, gente. O que tem lá na página 2? Presta atenção. Morro. Professor. Morro? O morro? Pesquisadores, cientistas, estudantes. É Peraí. uma rocha. Uma rocha. Espera. Pesquisadores, cientistas. Não, gente, é na página 2. Presta atenção. Vocês estão olhando a página errada. Página 2. Página 2? Na página 2 não tem nada? Tem.
Tem, pro. Volte para a página 2. Ah, tá. Ah, sim. Não, aí tá certo. Desculpa, gente. Eu estava olhando na página 5. É isso mesmo. O Corcovado, no Rio de Janeiro. Posso falar, professor? Pode falar. Coloquei. Ela mostra um morro constituído de gneiss, uma rocha metamórfica. Ótimo. Meninos, e agora a B. De que tipo a rocha é constituída nesse morro? Agora sim. De gneiss. Metamórfica composta de gneiss. A rocha metamórfica, gneiss. Rocha metamórfica composta de gneiss. Vixe. Meninos, 6. Imaginem uma cidade, a prefeitura e a população estão discutindo a melhor maneira de aproveitar o terreno desocupado. O terreno é rico em minério de ferro e toda a sua área está situada em um trecho da floresta amazônica. A população que conta com um alto índice de desemprego é muito pobre e não dispõe de serviços médicos e escolar apropriados. Estão sendo analisadas para a região as seguintes propostas: construção de um hospital, construção de uma escola, transformação do terreno em um parque de proteção ambiental ou exploração de jazido de ferro. Posso falar, Se você estivesse no cargo de decisão política, o que resolveria? Posso falar, professor? Pode. Eu ia construir uma escola, pois o aprendizado pode trazer ótimos professores, ótimos médicos e ótimas pessoas. Beleza. Flávia, quem mais? Letícia, construiu o quê, Letícia? Professor, eu coloquei o mesmo que ela falou, construção de uma escola. Porque o aprendizado é muito importante e essas pessoas podem se tornar médicos para trabalhar em hospitais. Maravilha. Meninos, Lucas, pode. Vai. Meninos, nosso tempo encerrou. Eu só quero falar para vocês de uma coisa. Pensando como um grande empreendedor, o que o prefeito da cidade deveria fazer? Pensando de forma empreendedora. Claro que a educação tem que vir antes de qualquer outra coisa. Porém, se ele começa a explorar o ferro, aquela cidade vai ter muito dinheiro para construir a escola, o hospital e tudo mais que ela necessita. Além de que na exploração do ferro, ele geraria emprego. Então, aquelas pessoas desempregadas, elas já começariam a trabalhar imediatamente na exploração do ferro. O ferro seria vendido e ele teria muita grana para construir excelentes escolas e excelentes hospitais. Então, gente, vamos pensar sempre de forma empreendedora. É isso que vai diferenciar, que vai nos diferenciar do restante da população do mundo inteiro, beleza? Meninos, muito bom estar com vocês hoje. Amanhã é JEP, espero vocês aqui. Meu dia é melhor quando eu dou aula para vocês. E tchau. Tchau, professor.